Oi, pessoal, tudo certo? Então, vamos dar continuidade ao tema que nós iniciamos na aula passada. Vamos começar falando sobre política agrícola comum, que foi estabelecida em 1962 na Europa. Essa política, ela foi feita com alguns objetivos. Primeiro, gerar uma autossuficiência em relação a produtos primários dentro do continente. Segundo, tinha o objetivo de reduzir o fluxo de êxodo rural que estava ocorrendo, principalmente por consequência da Segunda Guerra, que devastou a Europa. Além do mais, essa política agrícola comum, ela visa também gerir o meio ambiente de forma que essas produções agrícolas elas sejam sustentáveis e, por fim, ela tem o objetivo de incentivar os produtores agrícolas do continente. Assim, gente, nós podemos falar que dentro dessa política agrícola comum, que a gente chama de PAC, existe uma medida tomada pelo governo que acaba gerando muita repercussão internacional, principalmente dentro da Organização Mundial do Comércio, da OMC. Que medida é essa, gente? Os subsídios agrícolas. O que são esses subsídios? São incentivos governamentais que são dados para que esses agricultores tenham uma redução no custo de produção, consequentemente aumentem sua margem de lucro e possam também inserir os seus produtos agrícolas no mercado de forma mais barata para que eles fiquem mais competitivos diante dos outros. Mas, Mirelle, por que isso é um problema? Bom, gente, isso depende do ponto de vista. Para os agricultores europeus, isso não é um problema, isso é excelente. Mas se nós formos pensar em economia mundial, isso se torna uma questão muito complicada. Por quê? Existem alguns continentes, como o africano, que eles dependem da agricultura, do setor primário, para manterem suas economias. E além disso, por esses continentes ou países serem periféricos, a gente percebe que eles não têm muito dinheiro para investir na modernização da agricultura. Assim, a gente vê que esses produtos que vão ser originados a partir dessa conjuntura, eles vão ter baixa qualidade e a produtividade ela não vai ser tão alta. Além do mais, eles não são subsidiados. Por outro lado, vem a agricultura europeia, que é extremamente produtiva, tem uma alta qualidade e entra no mercado a preços muito baixos. O que acontece? Uma competição desleal que a gente precisa ressaltar, que vai fazer com que a agricultura africana saia extremamente prejudicada. Mais uma vez, vamos frisar que a Europa, de uma maneira geral, ela não tem a maior parte do seu PIB promovido pela produção primária, diferente da África. Mas, gente, isso é só um exemplo. Então, várias vezes nós percebemos que dentro da Organização Mundial do Comércio existe uma pressão sobre o continente europeu para que esses subsídios agrícolas eles sejam reduzidos. Mas, obviamente, que não é uma briga muito fácil, até porque os produtores, por sua vez, não querem perder seus benefícios. Faz sentido, né, gente? Aproveitando que a gente está falando de subsídios, nós podemos ressaltar que eles também acabam sendo uma forma de protecionismo da economia. Tanto externo, porque torna esse produto muito mais competitivo, como eu acabei de falar, tanto interno, porque dentro do país, esse produto que vai circular, ele vai ser um produto muito mais barato do que o produto estrangeiro. E aí, gente, a Europa, ela é um continente marcado pelo protecionismo, que pode envolver barreiras alfandegárias, ou seja, tarifas alfandegárias na entrada dos produtos, que vão torná-los mais caros, ou barreiras não alfandegárias. Como assim, Mirelle? Barreiras não alfandegárias. Vamos começar pelas medidas fitossanitárias. O que é isso, gente? O continente acaba botando tantos requisitos em relação à questão do saneamento, da higiene
do alimento, seja de origem animal ou seja de origem vegetal, que esses requisitos eles acabam ficando impossíveis de serem cumpridos. Nós, do Brasil, sempre percebemos que a Europa, de uma maneira geral, ela põe muitas barreiras fitossanitárias em relação à entrada da carne brasileira. Essa é uma forma de proteger a produção nacional. E aí, ela utiliza esse discurso fitossanitário de que quer evitar a entrada de produtos contaminados dentro do continente. Uma outra forma de protecionismo que a gente pode destacar é a utilização de cláusulas trabalhistas, que significam que um determinado país pode falar que não aceita um produto se ele vier de origem de uma mão de obra que é análoga à escravidão, ou seja, uma mão de obra que é altamente explorada. Dessa forma, isso parece até bonito, né, gente? Porque tem a ver com a questão dos direitos humanos. Mas muitas vezes a gente percebe que a preocupação não é bem humana, e sim, mais uma vez, é uma preocupação econômica protecionista. Uma outra cláusula que existe é a cláusula ambiental, que leva em consideração que se essas produções elas degradam o meio ambiente para acontecerem, esses países também não querem esse tipo de produto. E por fim, a gente pode falar de cotas à importação, ou seja, botar um limite para a quantidade de um determinado produto de outro país que vai entrar no seu. Nós percebemos aqui na América do Sul que existe uma certa dificuldade, por exemplo, em relação ao comércio de vinho. A gente sabe que a América do Sul ela possui uma união aduaneira, que é o Mercosul, e essa união aduaneira leva em consideração que existe uma zona de livre comércio, uma circulação de produtos entre os países sem tarifa alfandegária, além de uma tarifa externa comum. Então, Argentina e Brasil são parceiros comerciais. Só que o vinho argentino, ele é um vinho muito mais estabelecido no mercado do que o vinho brasileiro. Então, se o Brasil abre completamente as portas para a entrada do vinho argentino, isso vai acabar destruindo a indústria nacional. Por esse motivo, a gente vê a necessidade de aumentar as tarifas alfandegárias sobre o vinho argentino. Por fim, existe o embargo, que é quando um país ou continente decreta que não vai estabelecer relações econômicas com outro. E isso pode acontecer por vários motivos. Geralmente envolvem questões geopolíticas, ou seja, desavenças políticas, como por exemplo o embargo econômico que os Estados Unidos estabeleceram a Cuba durante o período de Guerra Fria pelo fato de Cuba ter aderido ao regime socialista. Tá certo, galera? Então é isso, finalizamos a aula por aqui, espero que vocês tenham entendido e na próxima nós vamos falar sobre Revolução Verde e complexos agroindustriais. Um beijo e se cuidem!